Well, ladies and gentlemen, bem-vindos aqui mais uma vez ao vosso favorito podcast, Mospod, os muito maus. Hoje é dia 27 de janeiro de 2026, são agora 10 horas e 18 minutos e vamos começar a gravar o nosso primeiro episódio. E o convidado, como já vem aí na legenda, é o ambientalista professor Carlos Serra, que convidei-o para darmos início darmos o pontapé de saída dos nossos podcasts de 2026, para, infelizmente, termos que abordar um assunto que é trágico, é triste e temos que falar sobre ele. Vamos falar concretamente destas cheias, destas inundações que assolaram a zona sul de Moçambique no início do ano e os efeitos, tudo relacionado com isso. Carlos, thank you mais uma vez por estar aqui e por aceitar neste momento em que sei que talvez poderia estar ali no meio das águas a tentar fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, mas por também saberes que esta conversa é importante que a gente tenha, estamos aqui para começarmos a falar sobre isso, Carlos. Obrigado pelo convite e obrigado também por aproveitares positivamente o momento para transmitir alguma mensagem, e é isso que me faz também estar aqui com vontade. Sinto que temos que falar cada vez mais destes fenómenos e principalmente para nos preparar para o amanhã. Este preparar para o amanhã, Carlos, é que eu deixa-me mesmo mais, como é que eu diria, qual é a palavra? Mais desgastado. Tá bom? Porque, já deveríamos estar preparados, não é? Já deveríamos estar preparados. Até quando é que vamos começar essa preparação, Carlos? Estas, se não me engano, por aquilo que ainda acompanhei, são as piores cheias nas últimas 2 décadas. Seguramente, desde as cheias de 2000 serão as piores. E ainda é preciso fazer o balanço. Portanto, ainda é necessário juntar os retalhos, trabalhar com os números, com as estatísticas, para chegarmos a algumas conclusões. Mas uma curiosidade, antes de 2000, qual foi a pior cheia que nós tivemos? As 77, que foram muito sérias. Foram muito graves. Como é que foram? Foram até onde? Zona Sul, Maputo? Afetaram principalmente a região sul, portanto o Vale de Limpopo foi tremendamente impactado, e a história destas cheias tem algo importante, é que está associada também ao nascimento das aldeias comunais. Há declarações fortes de Samora Machel e de outros líderes, no sentido que é necessário reorganizar as populações no meio rural, de modo a que possam também estar seguras, permanentemente seguras. Então tínhamos muita população a viver em terras baixas ao longo do rio Limpopo e vivendo da agricultura, e estas foram as pessoas mais afetadas, as comunidades mais afetadas. Então o movimento de criação das aldeias comunais nasce de um fenómeno climático extremo e que depois obviamente que é catapultado, e isto torna-se um slogan político, né? Torna-se um objetivo do então governo da República Popular de Moçambique, e assistimos ao nascimento de aldeias comunais um pouco pelo país inteiro, já não apenas por razões climáticas, mas também por razões de organização política administrativa, não é? Ter as populações concentradas permitia também ter melhor gestão de serviços, providenciar educação, saúde, etc, etc. Só que teve, obviamente, consequências tremendas, outras consequências que seria tema para outro programa. E depois de 77 tivemos as 2000. Não, é preciso recordar que o país não teve só cheias, tivemos, por exemplo, secas prolongadas, e a seca que aconteceu associada a um El Niño muito grave na década de 80. E temos que nos recordar que We Are the World, este movimento cívico que vários cantores e artistas norte-americanos desencadeou para... norte-americanos, britânicos, etc., desencadeou para fazer chegar ajuda às vítimas da seca na Etiópia, poderia também ter coberto Moçambique, seguramente. Portanto, foi toda esta faixa continental de África que foi afetada. Havia países mais pobres, sim,
mais debilitados. Nós estávamos no meio de uma guerra civil, portanto não estávamos com as mesmas condições que outros países vizinhos estavam para poder ajudar as comunidades, então fomos muito impactados. Portanto, esta seca prolongada em meados da década de 80 causou centenas de milhares de mortos só em Moçambique, portanto, e na região. Portanto, e na Etiópia falou-se de mais de 1 milhão de mortes. Então, vejam, entre cheias associadas a ciclones, portanto há sempre um ciclone por detrás disto ou associado a isto, e secas prolongadas, nós vamos enfrentando este tipo de cenários ano após ano. Tá bem? Ano após ano, mas digamos que para os últimos 50 anos foram os piores anos para toda a humanidade, né? O aquecimento global e estes impactos todos os impactos que traz isto tudo, né? O dado novo em relação à história, e principalmente aquilo que está documentado, ali onde o cientista consegue chegar, é que o aquecimento global produz maior vulnerabilidade, por um lado, portanto ele deixa-nos debilitados, mas também ele faz com que fenómenos climáticos que eram naturais tenham proporções maiores, sejam mais severos, mais fortes, mais violentos, e possam ocorrer em regiões diferentes e aconteçam de forma mais frequente. E em épocas diferentes. Exato. Também agora. Em vez de, por exemplo, tínhamos um historial de um ciclone de 10 em 10 anos, um grande ciclone de 10 em 10 anos, também. Mas hoje estamos a assistir à ocorrência de ciclones todos os anos e, por vezes, mais do que um por ano. E ia acontecer nas mesmas regiões, que é também muito grave. Não dá tempo para as pessoas recuperarem de um cenário. Então, nós ainda estamos a lidar com os danos de um ciclone e de repente já estamos a levar com outro em cima. Atenção que se passou, por exemplo, na província de Nampula, na província de Cabo Delgado, na província de Sofala. Estas 3 províncias em especial sofreram muito com o impacto de ciclones. Um pouco também na Zambésia, etc. Antes disso, em Ambano. Então, a história do ciclone que afetou o risco de zonas 2007, também, né? Exato, o litoral todo. 2007, Vilanculo sofreu bastante, etc. Nós não temos sofrido tanto com ciclones, mas sofremos com a consequência de alguns destes fenómenos. Então, são as inundações. Não temos sofrido tanto, mas já temos sofrido. Aqui no sul, digo, a nível da província de Maputo e um pouco Gaza, o que acontece é a consequência. Portanto, o ciclone pode estar relativamente distante, ele, portanto, não entra na nossa costa diretamente, não nos impacta diretamente, mas ele acontece em algum lugar, aqui na região, que vai depois gerar esta chuva toda que acontece, e às vezes até na vizinha África do Sul, em Eswatini, etc. E toda essa água torna-se um problema para nós. Nós é que estamos a receber tudo que vem lá do Interland. Tudo. Esse é o outro dado, é que nós tivemos este ciclone que tem um nome que eu próprio agora não é o que é o Dzuzai, que eu ainda não decorei, mas este Dzuzai ele ocorre numa altura em que também esteve a chover muito na região. E esta chuva durou dias e dias consecutivos. Só para nos recordarmos, estivemos aqui, parecia a Europa em algum momento, né? Estivemos aqui mais de 10 dias com chuva em cima. Exatamente. Os solos ficam saturados, as albufeiras, as barragens ficam também subcarregadas. É necessário depois abrir as comportas para não causar o rompimento destas infraestruturas, que o desastre seria muito maior. Então, o trabalho é feito para abrir as comportas de forma gradual e com pré-avisos, não é? Avisos, portanto, a jusante para que as pessoas se retirem a tempo e horas. E depois temos outro dado importante, que são as vulnerabilidades locais, aquilo que nós no terreno sabemos que está a acontecer há muito tempo. Há muito tempo que nós desvastamos, degradamos, desflorestamos, posicionamos em lugares impróprios, às vezes por uma questão de vida, de sobrevivência mesmo. Então, muita população vive abaixo do nível das águas do mar, junto ao leito dos rios, junto a lagos ou em cima de lagos, podem estar secos, não é? Por causa do El Niño, lá está, durante 3, 4 anos tiveste uma seca, não havia água, a água desapareceu, chegaram novos moradores, ninguém lhes explicou, ou se explicou, a pessoa disse, eu vou arriscar porque eu não tenho terra, então eu vou ficar ali, se a água vier eu vou me desenrascar. Então tudo isto contribui para aumentar
enfim, este quadro trágico que nós estamos a enfrentar. Epá, Carlos, aí ainda estamos aqui numa situação, se isto aqui, esta barragem aqui em Bobela arrebentar, quando eles dizem entrar em colapso, quer dizer Sim. o quê? É aquilo que a gente viu ali, uma das comportas nossas a andar assim pelo Sim. rio, é aquilo rebentar, estilo nos filmes, uma explosão, água vir toda para cá outra vez? Haverá danos, sem dúvida, apesar de eu achar que a situação tende a resolver-se, é o que eu sinto. Não é? Vamos ver, vai haver um pouco mais de chuva, vamos ver o que isto significa. Mas não será, eu não acredito, posso estar pouco cético, mas não será nada que se assemelhe àquilo que nós já vivemos. Portanto, nós já vivemos um drama muito grande. 40% da província de Gaza debaixo d'água. Quase 700 mil pessoas deslocadas, estás a ver? Mais de 114 óbitos. Portanto, até ao momento em que estamos a gravar este programa, portanto, este número poderá aumentar porque há pessoas desaparecidas, percebes? Então, o número de hectares de cultura que se perdeu, é trágico. Percebe? Portanto, significa que vamos enfrentar fome nos próximos tempos. Portanto, grande parte dos agricultores perdeu tudo, ok? Perderam, a grande maioria de pequenos agricultores perdeu quase tudo. Depois tens também os médios e os grandes agricultores que perderam, só de cultura de arroz, o que desapareceu no Limpopo é horrível, percebes? Então, isto é sério. Mas a pergunta que vale 1 milhão é: como é que a gente vive com tudo isto? Como é que a gente pode se adaptar, se é que é possível nos adaptarmos a este cenário extremo? Eu acho que ainda não chegamos lá. Eu acho que a gente ainda tem que se reinventar. Não bastou a cheia de 77, a de 2000, os ciclones sucessivos, as secas prolongadas. E atenção ao Idai, foi um episódio, foi um evento horrível mesmo que a Zona Centro sofreu, particularmente os Freddys, os Kennedys, os Gombos. Ainda não foi suficiente. Eu acho que a gente tem mesmo que fazer aqui um restart na abordagem de gestão de riscos de desastres. Essa é a minha opinião. Eu estou muito chocado, sabes? Yeah. Estou aqui, só posso sentir e tentar imaginar, mas vocês que estão lá no terreno a ver estas coisas, Carlos, o desastre foi muito grande. Quer dizer, estamos a falar de Gaza, lá nós estamos a ver, acompanhar aquilo pela televisão, por algumas coisas. Aqui em Maputo também as coisas não ficaram... Sim. No vosso caso, em Marraquém nunca aconteceu aquilo. Não. Aquele rio em Comate nunca chegou ao nível que chegou. Não. Nas cheias de 2000, é importante referir, Marraquém também sofreu danos. As zonas baixas de Marraquém ficaram inundadas. A Macaneta, obviamente, que teve ali muita água, mas a água não chegou Quantos metros estamos a falar agora? Em alguns pontos, 4, 5 metros, aquilo foi... Em alguns pontos eu contabilizei... 4, 5 metros é mais alto que isto. Sim, à mais vontade. alto que uma piscina olímpica, né? Ali, por exemplo, numa Macaneta Beach Resort, onde se encontra o Ecocentro, a Casa de Vidro, há ali pontos que eu sei, por causa da altura dos pneus que nós colocamos para contenção da erosão, estamos a falar de 4 metros. Então, é assustador. Então, a Casa de Vidro, ela estava localizada numa espécie de porto seguro. Portanto, a água nunca chegou ali. Portanto, e em 2000, reza a história, que depois das cheias, foi instalado um acampamento da saúde para tratamento das vítimas de cólera e, eventualmente, malária. Porque já sabemos que a seguir, aliás, esse é outro drama, né? A seguiram às inundações, temos sempre uma ameaça muito grande. Diarreias, cóleras, malária, etc. Pronto, e ali naquele local esteve a funcionar um acampamento, portanto, mesmo na Casa de Vidro. Mas olha, este ano a água tornou impossível a permanência na Casa de Vidro. Porque nós tivemos água até quase à cintura no pico da maré. Portanto, isto também é associado às marés depois do lado do mar, não é? No pico da maré, quase à cintura. Portanto, implicou evacuar. Portanto, evacuámos grande parte da população. E daquele ponto para a paragem seguinte, era intransitável. Dávamos com água em alguns lugares quase ao pescoço. Então, isto, mais à frente, há lugares que ninguém conseguia chegar. Então, depois a água foi baixando, é que nós começamos a compreender o que é que isto significou. Foram
provavelmente só no coração da Macaneta, mais de 100 habitações na água. E muitas destas habitações vão continuar na água nos próximos tempos. Porque a água não estamos a falar de habitaçõezinhas, né? Estamos a falar de construções... Sim, convencionais, com mesmo população também de baixa renda, locais e outros, né, que vieram escolher a Macaneta para uma casa de férias ou para um destino para descansar depois da reforma. E pronto, quem está mais abaixo sofreu. Mas ninguém imaginava, lá está. Chuvas prolongadas sempre tivemos, episodicamente, né? Cheias, ok, de vez em quando aquilo subiu, já vimos a água quase a chegar à estrada, mas não passou, tanto nas cheias de 2023, aquelas que afetaram esta zona de Boane também tremendamente. Este ano, a estrada toda da Macaneta ficou debaixo da água. Os sinais de trânsito, os sinais de trânsito, a gente via a ponta do sinal e a estrada já estava localizada num ponto alto, não é? Então, peixes, tu não imaginas a quantidade de peixe a circular nos bairros, ok? A portagem, a gente viu a portagem como também está. Foi. Pronto, então vai levar muito tempo até esta água sair toda. É verdade que a estrada poderá ficar dentro em breve transitável, há ali uma ruptura que tem que ser resolvida junto à ponte, mas nós temos que nos lembrar que os terrenos estão saturados. Isto é um pouco o que acontece em toda a Grande Maputo. Os terrenos estão saturados, houve muita chuva. Houve chuva de 2023, 2024, 2025 que não foi drenada. Estão saturados, quer dizer, já não aguentam mais a água. Já não aguentam mais água. Então o que é que isto significa? Que surgem lagos permanentes quase. Então uma área que, pronto, era habitável, deixa de ser habitável porque a água refugiou-se ali. É um bocado o que aconteceu em Ricatla, aqui na Baixa em Marraquém, portanto entre o Zimpeto e a Vila. É um pouco que está a acontecer, portanto, em toda esta zona de Machazine e Mapulene, tudo. Então, a água, ela não tem saída. Porque a urbanização, que é este outro aspecto, que nos torna fragilizados, a nossa forma de urbanização está neste momento completamente errada. Não está adaptada ao clima. Não está adaptada, não considera o ambiente como fator importante de construção da resiliência. Portanto, o que nós estamos a fazer é construir a cidade à nossa maneira. Ao contrário do que se passa em muitos lugares do mundo, por exemplo, na Etiópia hoje, portanto, é tudo planeado, também. Uma intervenção com uma forte mão do Estado, uma forte mão dos municípios, uma preocupação muito grande de fazer as coisas como deve ser em termos de urbanização sustentável e com orgulho, não é? Ou seja, bons arruamentos, espaços públicos dignos para todos, não é? Equipamentos coletivos, a escola, o hospital tem que estar lá, o posto ou posto de saúde, ou centro de saúde, a esquadra da polícia, o posto da polícia, estás a perceber, jardins, etc. Aqui, cada um se desenrasca. Então, tens um fenómeno que é muito sério e está diagnosticado quando trabalhamos na política de urbanização, é que a cidade é feita pelas pessoas. Não é mau se houvesse uma cartilha, se houvesse, portanto, um compromisso. Mas isso não acontece. É o sabe-se quem puder, é cada um de nós que tenta desenrascar a necessidade que tem de um espaço para habitação ou para negócio, e lá vamos fazendo as coisas. Procuramos o terreno, sozinhos, né? Compramos o espaço, apesar de se dizer que a terra não se vende, né? A verdade é que se vende, e vende-se todos os dias, se trespassa-se, é a mesma coisa no final do dia. E as estruturas locais participam ativamente nestas dinâmicas da terra, e a parte ambiental e climática é desconsiderada completamente. Portanto, nós não estamos tão preocupados com, olha a água, não, pá. As pessoas erguem muros sem pensar no impacto que um muro pode ter, por isso é que falamos agora na necessidade de demolir muros, pá, e alguns muros na Macaneta tornaram-se um problema agora, okay? Ou seja, a água encontra uma barreira ali, vai para o outro lado, vai fazer um estrago, algures, vai se calhar até inundar por completo algumas habitações. Portanto, não há estudos prévios em relação às dinâmicas da água, nós não lemos a água, então a pessoa ergue um muro. Outra coisa, totalmente errada em áreas como as nossas, são áreas baixas, ou áreas permeáveis, são áreas que têm água, não é? Este tipo de terrenos que nós temos é pavimentar tudo. A pessoa quer fazer uma cidade em casa. Né? Então, aquilo que era um quintal, ou era uma machamba, não é? Ou era até mato, deixa de ser. A pessoa não quer nada, só deixa ali um canteirinho onde planta uma árvore para dizer que respeitou a natureza, não respeitou coisa nenhuma. Então, o que é que isso significa? A água não tem onde ser absorvida e procura uma escapatória. Logicamente que vai fazer um estrago, alguns. Então, muitos bairros neste momento estão asfixiados,
estão inundados, completamente inundados, porque não têm nenhuma escapatória. A água não tem sistemas de drenagem artificiais ou naturais. As bacias de retenção de águas foram ocupadas, foram transformadas em condomínios, em infraestrutura. Resultado, esta água toda que está a cair vai ficar onde puder estar. Ou vai inundar lugares que estavam consolidados. Zonas que eram secas deixam de estar secas, uma alteração profunda. Então, esta urbanização que está a acontecer chama-se autoprodução urbanística. Então, a cidade é feita por nós. Não é só autoconstrução, é autoprodução urbanística. Ou seja, toda a cidade está a ser feita por nós, à nossa maneira. Okay? Sem nenhum desenho, sem nenhum mapa. Às vezes, quando tens o plano, isto é sério o que eu estou a dizer, às vezes há planos. Houve um investimento, houve alguém que pagou e financiou um plano de estrutura urbana, um plano geral ou parcial de urbanização, um plano de pormenor, mas aquele plano é posto logo ali de lado. E depois tens outra coisa, que ainda se calhar é mais séria, é o modelo da administração local. Bairro. O que é um bairro? Noutros países, tu chegas ao bairro, se tu tentas fazer alguma coisa fora de um plano ou de uma postura municipal, veja, na vizinha África do Sul, caem-te em cima as autoridades, porque existe uma forte presença do Estado a nível local. Isto é Estado do município, autarquia no caso da África do Sul. Ali, a estrutura de bairro tem poder, a estrutura de bairro tem capacidade, a estrutura de bairro tem muito provavelmente um arquiteto, um planeador físico, não é que seja um técnico médio. O que é um bairro na realidade urbana moçambicana? Uma fragilidade estrutural. Salve-se quem puder. O bairro serve só para emitir declarações, aquelas declarações que nós precisamos para o banco e pouco mais, para abrir uma conta ou para atualizar os documentos, para mais nada. Então, com estruturas de bairro tão deficitárias, tão vulneráveis, tão fragilizadas, não é possível. Então, no município, o Conselho Municipal nem faz a menor ideia do que está a acontecer no bairro. Não faz. Estou a falar a nível nacional. Então é lógico, isto não para, as dinâmicas urbanísticas não param, está tudo, todos os dias está a acontecer, o pessoal está a construir, sem licenças de construção, sem doados antes disso, não é? Porque muitas destas áreas não podes ter doado, e o resultado é este. Amanhã é tarde demais. Quando cai uma chuva, o pessoal todo começa a reclamar. Isso dificulta, por exemplo, a prestação de serviços básicos. Como é que tu vais providenciar gestão de resíduos assim, com todo este caos na forma de urbanizar? Como é que vais conseguir ir buscar o lixo? Como é que vais conseguir garantir saneamento básico para as pessoas? Muito complicado. Então, isto faz parte daquele conjunto de fatores que tornam este impacto de fenómenos climáticos extremos associados às mudanças climáticas ou aquecimento climático mais severos. Torna-nos mais frágil do que poderíamos ser. É isso que eu acho. O mal todo já está feito, Carlos. Está feito. Qual é a solução? Agora, daqui para frente, os bairros já estão como estão, superpovoados, descomandados, tudo isso está feito. Esse mal, os grandes bairros povoados aqui na zona, periferia, tudo isto aqui, zona de expansão, Mapulene, que é agora tal zona e tal, que está-se a seguir. Que nem é bairro, porque o bairro é Costa de Sol, mas já devia ser um bairro autónomo. Já justifica. Quando se criou o bairro da Costa do Sol, na divisão administrativa do território de Maputo, Costa do Sol foi pensada em função de território e população. Havia muito pouca população, estava dispersa. Então, por isso é que o bairro é tão grande. Okay? Mas tens ali bairros na zona do aeroporto, os aeroportos da vida, etc., são pequeninos e com elevada densidade demográfica. Então, já não justifica teres aquele território todo um bairro. Lá está, o que está a acontecer em Mapulene, dificilmente pode ser seguido e gerido a partir da Secretaria de Bairro que está na zona, também da Costa do Sol, do Triunfo. É impossível. Ou seja, qual é a minha opinião? Eu acho que a gente devia claramente descentralizar a descentralização. Portanto, esta descentralização, ela ainda não satisfaz os vizinhos do país. Não vou falar a nível nacional, porque tenho ideias muito concretas que acho que deviam ser consideradas nestes debates que estão agora a ser levados a cabo para trazer harmonia, né, do diálogo nacional inclusivo, mas a nível local, principalmente a nível local, que é o nosso foco, eu creio que a unidade de bairro tem que fazer parte do nosso menu. O bairro tem que ser fortalecido. Nós temos que colocar no bairro os recursos necessários. Nós temos que colocar ali, pelo menos um técnico médico de planeamento físico. Pelo menos. Em cada bairro. Em cada bairro.
temos muita malta, muita gente formada nestes cursos do Instituto Médio de Planeamento Físico que não tem nenhum tipo de enquadramento. Temos muita gente, mesmo a nível da arquitetura e planeamento físico, que não ganha o suficiente. Mas cada bairro deve ter. Porquê? Temos limitação de recursos. Olha, o prejuízo é muito maior do que os ganhos neste momento. Muito maior. Então, se nós fortalecemos a unidade de bairro, se nós colocamos uma estrutura padrão para cada bairro, se nós colocamos ali, porque não é um sonho, uma assembleia de bairro, como havia as assembleias populares, está a ver? Uma assembleia, ao lado do executivo tem que haver uma assembleia em que a população participa ativamente na discussão dos problemas do bairro e no desenho de soluções. Então, colocamos o nosso, digamos, centro de atenção no bairro, portanto, retiramos de lá de cima e colocamos ali, eu acho que damos um passo muito grande. Toda a abordagem na política de urbanização até vai nesse sentido. Esse já é um bom caminho para essa descentralização. É óbvio. Empoderar esta gente. Empoderar do bairro. E claro, temos que rever completamente as atuais estruturas, isso é muito importante. Porquê? Porque é nos bairros que nós temos mais digamos, os bairros são maioritariamente assentamentos humanos informais. Diz lá uma coisa, um bairro devia ter mais ou menos, qual é a área que um bairro devia ocupar normalmente? Isso varia. Eu acho que é importante, depende se estamos a falar da cidade capital, a cidade capital tem um estatuto próprio, pode ter um design especial relativamente a outros, mas olhemos para a cidade da Matola, para a grandeza daquele território e para o facto de ter já acima, muito provavelmente, 2 milhões de pessoas. Só aqueles bairros, da Matola, é? Só na cidade da Matola. Aqueles bairros são grandes já, são muito grandes e claro, eu era da opinião que era necessário reorganizar por completo a divisão administrativa. Então, se nós temos muita população em territórios muito grandes, já justifica provavelmente desmembrar. Nós criamos ali 2 unidades de bairro. E volto a dizer, e fortalecer a unidade de bairro, colocar ali uma equipa à altura dos desafios. E um dos aspectos essenciais é reorganizar o bairro. Então, os erros estão cometidos, disseste muito bem, mas é possível emendar, é possível corrigir, é possível requalificar, desde que haja participação de todos, ativa. Então, os vizinhos vão ter que ceder, ok? Alguém vai ter que ceder e vai ter que recuar um bocado para a água passar, vai ter que recuar um bocado para se criar um passeio para a inclusão, por exemplo, para as pessoas terem mobilidade, vai ter que recuar para gerarmos uma infraestrutura que vai servir a todos nós. Portanto, isto só é feito com uma abordagem de ordenamento participativo, ou uma urbanização participativa, se assim quisermos. Mas temos de ter empoderamento das estruturas, nós temos de ter o papel do Estado em sentido amplo, né? Neste caso Estado de municípios, ali presente, e não como bombeiro. Quando acontece um desastre, lá vai o bombeiro, né? E vai lá e aconchega a população e promete que a ajuda vai chegar e até intervém naquele, mas é uma reação, não é uma intervenção preventiva. Então, vai ser muito difícil um bom desempenho municipal, todos os municípios da República do Município, vai ser muito difícil com o atual figurino, com o atual design administrativo. Essa é a minha opinião. Sim, são essas opiniões que interessam, Carlos, porque são opiniões imparciais, são opiniões práticas, no meu ver, que temos que ver na solução, né? Problemas já existem, e Maputo, agora disseste, qual é a população? Estamos a falar de quando Maputo, Matola, cidade, isto tudo, estamos a falar de quanto? A grande Maputo, atualmente é algo também que é muito importante, é que esta é uma mancha urbana já muito grande, que já tem 5 municípios, não é? Tens Boane, tens Matola Rio, tens Matola, Maputo e agora Marraquém, portanto 5. E muito provavelmente isto vai nos próximos tempos conectar com Manhissa, mais tempo, aliás, uma conexão difícil, porque já sabemos o que é uma zona muito permeável, etc. Mas as cidades estão a crescer, portanto esta ideia de que o país é maioritariamente rural tende a mudar com o tempo, portanto até 2050 já seremos mais urbanos do que rurais, isso é um dado adquirido e acompanhamos aquilo que está a acontecer a nível mundial. Hoje no mundo já são mais os urbanos do que os rurais. Há pergunta de 10 milhões, essa até 2050, vamos continuar assim como estamos? Temos que mudar muito. Portanto, mas a tendência é esta, porque é a concentração. Então, Maputo terá
hoje, todas estas unidades, nós estamos acima de 3 milhões, estamos perto dos 4 milhões, a Grande Maputo. A Grande Maputo. Ok, mas com uma tendência de crescimento demográfico elevada, as pessoas estão à procura de oportunidades. O que é que acontece, Sheman? O que é que acontece que é fundamental? É que nós transferimos a bola, a responsabilidade para as pessoas, para os cidadãos. O cidadão chega em busca de melhores oportunidades, até consegue um emprego, mas não tem terra. Não há ninguém que lhe oriente no bairro, na cidade. Olha, você vai para ali, vai contactar aqueles serviços, ok? Para adquirir o seu espaço e construir de acordo com este padrão, com esta cartilha, portanto, com este modelo, que esse é outro aspecto, que as pessoas, elas são arquitetas, engenheiras, mexem, tudo e mais alguma coisa, então cada um faz a casa à sua maneira, e algumas dessas casas não aguentam. Aliás, com as cheias de 2023 na Grande Maputo, nós vimos casas a colapsar, e agora vamos ver também, a colapsar por completo, porque as construções não eram resilientes. Porque as pessoas não têm o know-how, porque há muitos mestres que não são mestres, são desenrascados, não é? São pessoas biscateiros, qualquer um aprendeu a ver... A mesma fórmula serve para todo lado. Não pode ser, então tem que haver uma preocupação do lado dos municípios em garantir que toda a família tenha o seu espaço e toda a família construa em autoconstrução, porque não vamos conseguir fazer as casas para as pessoas, mas em modelo de autoconstrução assistida, ele possa erguer uma habitação até de forma progressiva, ela vai ampliando à medida das necessidades, que seja resiliente. Então, a urbanização tem que ser resiliente, antes mesmo de falar da construção. Então, o bairro tem que ser resiliente, antes mesmo de falar da construção. Então, eu acho que a solução passa por aí. Não podemos estar à espera que a bolha exploda. Porque a população vai continuar a procurar Maputo, a Grande Maputo, à procura de oportunidades, é impensável. E depois, com tudo isto que acontece no meio rural, as pessoas procuram desenrascar-se. Então, oportunismo está aí, é para isto, né? A palavra própria em si é esta. É oportunidade, a pessoa vai à procura de uma oportunidade. Se eu posso, com esforço, estar na cidade e aí garantir que os meus filhos vão à escola, que tenham uma unidade de saúde próxima, não é? Que eu possa lhe dar um pouco melhor aquilo que dava no campo. Epá, quem não migra? Portanto, não vale a pena. Aqui não há discursos demagógicos. Aqui há uma realidade dura e cruel. As pessoas procuram melhores oportunidades de vida. Preferem viver em condições, no início, difíceis, viver em bairros inundáveis e estar perto de serviços, estar perto da renda, estar perto, portanto, da oportunidade de vida, né, de negócio, de sustentar a sua família. Isto é um instinto de autoproteção, é óbvio. Então, temos de estar preparados para este crescimento urbano, que é inevitável. O futuro é urbano. Só então, estamos a falar, se disseste Maputo, está com quase Grande Maputo 4 milhões. Maputo. Matola 2, Matola... Não, eu falo da Grande Maputo, portanto significa que tens a cidade da Matola, que tem neste momento a maior população urbana do país. Cidade da Matola. O município mais populoso é Matola. A nível do país? A nível do país. Maputo perdeu, ou tem tido a sua população urbana estável, porque há uma tendência, obviamente, de transformação que está a acontecer. Portanto, é o fenómeno da gentrificação também. Então, as pessoas com menor renda estão a sair para a periferia, no lugar surgem empreendimentos imobiliários, alguma habitação, mas maioritariamente serviços, etc. É o que está a acontecer à Grande Maputo. Então, a cidade de Maputo, a cidade capital. Então, a população está hoje cada vez mais na periferia, portanto, nas entre aspas, cidades satélites. E a Matola teve um boom urbanístico em 20 anos incrível, mas sem a estrutura administrativa dimensionada, sem a capacidade municipal de acompanhar este boom. O resultado são as cheias em quase todos os bairros. Entras ali na Machava, hoje é um desastre completo. Machava Sossimol, Matola Gar, etc. Matendene, quilómetro 15, é um desastre completo, pelas razões que estávamos aqui a falar. Uma urbanização não sustentável, portanto, que não considera os fatores climáticos, os fatores ambientais, que não considera posturas, que não considera, portanto, esta necessidade de trabalhar de acordo com uma planilha, e dá nisto. A água não escapa. E depois vem uma estrada, e a estrada está isolada do resto.
A solução que o povo clama, que acha Sim. que talvez seja a solução sempre que há este problema, sempre falam construção de valas. Isto tem que ser uma combinação de fatores. A vala é parte da solução. Portanto, a forma de nós construirmos pode ser diferente. Portanto, há construções suspensas. Se nós formos para países que são afetados ciclicamente pelas monções na Ásia, as construções não são implantação direta, portanto, não requerem aterros, não se fazem aterros nestas áreas, aterrar. Não, a casa é que está suspensa, está a uma altura segura e até construída de forma, até com material local, de forma a resistir a ventos muito fortes. Portanto, isto é uma adaptação óbvia. A nossa forma de construir, eu creio que tem que ser repensada. Se formos à história, em cidades antigas, como Climane e Beira, nos bairros mais antigos dessas cidades, ainda há construções lá, deixadas pelos portugueses do início do século XX, em altura. A água passava por baixo. Okay? Eles tinham as estacas e a construção estava em cima, portanto, em baixo, em X tempo, havia água e a população vivia nestas casas. Então, a nossa forma, eu diria, é intrusiva, porque não considera os fatores locais, as dinâmicas locais, portanto, o ambiente local. Então, construir de maneira diferente e já agora, portanto, de uma maneira também mais resiliente, portanto, há todo o conjunto de técnicas que pode ser usado e utilizado e massificada. Nós temos que considerar também as bacias naturais de retenção de águas, temos que parar de as destruir e degradar, é um stop absoluto, tem que haver tolerância zero, incluindo mangais, portanto, acabou, já fizemos demais, agora temos que restaurar, isso significa que seria necessário retirar população, retirar construções, incluindo construções que barram a passagem de águas. A cidade de Matola tem muito disto, hein? Armazéns que foram construídos, por exemplo, ali ao longo da N4, onde não deviam, e a cortar uma bacia por completo. Aquilo é vergonhoso o que se passou a seguir à portagem depois da Casa Branca, porque toda aquela, antes do cruzamento de Fomento, toda aquela área foi muito mal ocupada. Tremendamente mal ocupada e contra a legem, contra o disposto na lei, terras úmidas. Temos que parar com a limpeza de terrenos, não limpar lixo, mas limpar o que lá está de verde, porque se tivermos as cidades verdes, absorvemos a água em excesso, rapidamente, não é? Quanto mais verde, mais probabilidades temos de sugar a água. Então, arrebentar com tudo que é infraestrutura verde é um erro muito grande, é o que estamos a fazer. Temos que restaurar ecossistemas ribeirinhos e lacustres. Um lago é um lago, um rio é um rio. O Limpopo perdeu mais de 95% da sua vegetação ao longo do século XX. Vegetação de leito. Se nós tivéssemos essa vegetação hoje e se pudéssemos fazer assim uma viagem no tempo, estás a perceber, uma cápsula do tempo, para lá íamos nós para o século XVIII, não íamos reconhecer o rio Limpopo. Nem nenhum dos outros rios, Comati, né? Maputo, Umbuluzi. Porquê? Porque ao lado dos rios havia floresta e isto ajudava a retenção das águas. Exato, a manter. Além do mais, creio que temos que ter muitos corredores ecológicos. Nas cidades isso é uma tendência. Já não se pensa só no parque ali, no jardim acolá. Não, conectam-se. Corredores ecológicos, portanto, as estradas são acompanhadas também pelo verde, fazendo com que aquilo tenha, digamos, infraestruturas perfeitas, combinação entre o artificial e o natural para o escoamento de águas. E as águas começam a ser escoadas cada vez mais lá fora, não para o mar, mas para um ponto de onde depois possam ser tratadas e usadas pelas cidades. Isto chama-se uma ideia mais circular, não é? A economia circular. Estou aqui a só dar, mas acima de tudo tem que haver muita educação, Educar para a resiliência. Né? Exatamente, educar para a cidadania, educar para a resiliência, educar para a gestão do risco de desastres. Nós temos que ter uma cultura de gestão do risco de desastres. Na iminência do desastre, nós temos que saber o que fazer. Coisas muito simples. Aprovisionar água com antecedência. Temos sempre a nossa água, né? Temos as nossas crianças preparadas para o que vier a acontecer. As crianças estão em primeiro lugar. Temos que ser capazes também de ter uma reserva de alimentos para... Okay? Quando sabemos que vamos entrar numa quadra destas, temos que saber gerir o assunto água com muita prudência. Não podemos brincar na água, e pior agora, está fora de questão. Mas a água pode nos levar. Okay? Então,
Ainda agora dava o exemplo antes, não é? Perdemos uma adolescente de 14 anos nas Salinas de Zacarias. Foi nadar e morreu. O que é que estamos a fazer nas escolas? A ensinar as crianças a respeitar o mar, a respeitar o rio, a respeitar o lago. Prudência básica na cartilha de cidadania, não é? Saber que temos limites como seres humanos, temos limites. Então, esta cultura de resiliência não está a ser incutida. Não bastam os alertas, não bastam os flyers que circulam nas redes sociais. É necessário educar, 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 educar. Yeah. Leis. Temos uma lei bonita. Não digo que seja bonita por eu ter participei quando tudo testa. Portanto, em 2020 nós estávamos no auge da pandemia do Covid-19 e o país já tinha passado por 3 meses de estado de emergência. Portanto, significava que só tínhamos mais um mês pela frente, salvo erro era isso. Depois havia necessidade de prever um regime para o depois do levantamento do estado de emergência, portanto um regime que permitisse manter algum tipo de restrições, mas de acordo com um quadro legal. Então houve uma necessidade mesmo de se rever a então lei de gestão das calamidades e os colegas do então INGC participaram ativamente no desenho desta lei, claro que foi uma decisão superior, portanto, tomada em Conselho de Ministros, de avançar para a elaboração de uma nova lei. Aproveitou-se esta boleia mesmo para incluir na lei todo um conjunto de princípios e regras consentâneas com uma abordagem de gestão de risco de desastre, não mais de calamidade. Calamidade soa a reação, mas gestão do risco de desastres. Portanto, prevenção. É gerir o risco, portanto, gerir antecipadamente. E eu creio que foi muito importante esta oportunidade. Portanto, eu fui, na altura, contratado para fazer parte de uma equipa de 3 pessoas que trabalhou full-time durante um mês, fechados, no desenho desta lei. E eu creio que a lei foi bem concedida em função da contingência, do pouco tempo que tivemos. Portanto, eu acho que a lei está lá, portanto, os conteúdos estão lá. E houve muita participação dos técnicos do futuro INGD. E também explicando que o próprio Instituto devia passar para outro tipo de figurino, de configuração, portanto, devia ter mais autonomia e mais poder de agir em função destas ameaças todas. Então a lei prevê todo um conjunto de aspectos de preparação, de prevenção, prontidão, e depois foi objeto de um regulamento. Eu diria que o regulamento teve que ser feito, havia muito pouco tempo, não é um regulamento perfeito, é um regulamento possível, ele não regulamenta tudo o que a lei diz, então eu acho que nós perdemos uma certa oportunidade na história de implementar alguns dos aspectos que lá estão. Como é que nós nos preparamos para um cenário como este? Todos os anos temos fenómenos climáticos extremos, diferenciados, todos os anos. E agora eu tenho aquilo que lhe dizia antes, eu sinto que isto vai repetir-se com mais frequência. Então onde é que estamos a falhar? Estamos a falhar porque continuamos na reação. Mesmo quando emitimos os comunicados, etc. É uma reação, é uma leve. A gente tem que trabalhar 365 dias ao ano. Isto passa por trabalhar na correção dos erros na gestão do território, que são enormes. Não estarmos à espera, olha, avizinha-se a quadra festiva, vamos limpar valas de drenagem. Não, a vala de drenagem tem que estar limpa. Não é ir limpar, não, ela é manter limpo. Este é que é o segredo, é manter limpo. Nós viemos para aqui, vemos uma quantidade de lixo no caminho para o estúdio, não é? Esse lixo todo conecta com as valas de drenagem desta região. Então, este lixo não devia existir. Isto é 365 dias ao ano. Portanto, na gestão, na construção de soluções urbanísticas, na participação comunitária, na resolução de problemas de bairro, na educação e sensibilização. Aí chegamos a um aspecto principal. Estamos a fazer exercícios de simulação nas nossas escolas, nas nossas instituições? Não estamos. Chegas a uma instituição do Estado e perguntas, onde é que é a saída da emergência? O quê? Não sabe. Perguntas assim, o que é que
Se de repente nós tivermos aqui um alerta de um terremoto, qual é o nosso comportamento? Qual é a nossa reação e resposta? É o salve-se quem puder, as pessoas a correr para os carros, para as viaturas, a sair de qualquer maneira, a tirarem-se pelas janelas, etc. Tudo errado. Numa escola, mandam os miúdos para a escola, para casa. Não, calma aí. O exemplo, um cenário mostra mesmo como estamos tão atrasados, né, em matéria de gestão de risco de desastres. Tu vês as crianças à espera das carrinhas escolares à frente da escola. Não estão dentro, à frente da escola. Fora, ali mesmo. Expostas a um perigo. Eu não estou a falar de clima, agora estou a falar de segurança rodoviária. Aquilo é um perigo, aquilo é um problema muito sério. Tu vês as crianças a ir para a praia sem encarregado de educação, miúdos de 10 anos, 9 anos, 8 anos, 7 anos, quantas vezes se perdem. Os riscos são desde morrer afogada, ser atropelada, não é, ser raptada. A malta está leste, regra geral. Não digo que não haja pessoas que se preocupam, mas estamos a viver a nossa maneira. Mas o mundo é um risco permanente, não é? Viver é um risco permanente. Então esta nossa cultura de risco tem que ser, de facto, divulgada, tem que ser incutida em cada moçambicano, porque nós vamos sofrer cada vez mais isto. Então, todas as escolas, nós já devíamos ter estas abordagens a acontecer, com palestras, com simulações. Simulação certa, toca um sino, aquele sino é um sinal de alerta, a concentração é feita no pátio, temos de estar todos organizados, temos de nos encaminhar-nos para o pátio, sem correr, sem passar por cima de uns, todos muito bem organizados, enfileirados, conseguimos nos contar em tempo recorde, sabemos quantas pessoas estão ali, não é? E explicar-nos qual é o procedimento a seguir. Okay? Quantas pessoas estão dentro de uma instituição? Se houver um desabamento, ninguém sabe, algumas até controlam com o BI, etc. Mas a maior parte das instituições públicas não o faz. Está ali o polícia, cansado e tal, a pessoa entra, já nem sabe dizer quantos é que estão. Estão lá dentro. Se houver um desastre, não sabemos. Quem foi. Exatamente. Colocamos os carros parqueados em cima dos passeios para nos desenrascar. A nossa maneira, resolvemos o nosso problema. Tiramos as pessoas para a estrada porque não conseguem usar o passeio. Um cadeirante não consegue usar o passeio também. Ok? Exposta aqui é um risco. O risco está todos os dias. O próprio polícia de trânsito está também no risco. A forma como interpela muitas vezes as viaturas na estrada. Ele próprio faz o que não se devia fazer. Ou corta o sentido, não é? Às vezes vemos uma viatura policial em sentido ao contrário. Não, a gente vive no limbo, a gente acredita que é super-homem, que vamos viver eternamente. Não. Então isto é muito importante para gerar a capacidade de intervenção a priori em função de uma enchente, em função da resposta depois que tem que acontecer para apoio às vítimas e para ir buscar os locados, etc. O que é que faz que uma pessoa permaneça num telhado? Não saiu atempadamente. A gente tem que ir às causas das causas. Por que é que as pessoas não seguem os alertas e esperam que a água se torne realmente um risco sério? Há fatores. Vamos ouvir, vamos escutar. E vamos perceber que, afinal, as pessoas têm medo de perder. Têm medo dos ladrões, têm medo de perder os seus pertences de uma vida. Não têm a capacidade para levar aquilo tudo. Tiverem que ser evacuadas. Ninguém lhes vai levar os objetos mais importantes, provavelmente, com muito esforço, tem uma televisão, uma geleira, tem um frigorífico. Não! Ele só vai levar o que puder levar, uma sacola, não é? uma mala, quanto muito, para uns dias. Então, lá vai. Vamos sempre às causas mais profundas. Pai, eu não sei se estou a falar muito, mas acho que... Não, é isso mesmo. São estas conversas, Carlos, que nos interessam, estás a ver? São conversas puras, são conversas que, são desabafos, são conversas que estaríamos a ter esta conversa, é a continuação daquela conversa que estamos a ter quando eu fui te buscar para virmos até aqui. É naturalíssimo, mano, não é que estás a falar muito. Eu sinto que tu és um ativista nisto, não sei, que tu és um homem que dás o corpo, a causa, entregas-te completamente por estas causas. Eu comecei a inteirar, a perceber, a saber que temos que mais nos preocupar por causa do ambiente. Por ti, Carlos, não havia antes, eu não sentia a presença de alguém que fazia este esforço. Hoje, és um gajo, uma referência nisto. Tu és o nosso guia, de certa maneira, tu é que vais nos dizer. Existem outros, claramente, tudo, mas o trabalho que tu fazes, Carlos, é de ser louvado, é de ser admirado.
Tu és um homem que estás todos os dias na batalha, a fazer as coisas acontecer, a dar-nos lições, a ensinar. Mas, mano, eu fico muito triste, seja, às vezes vejo, quando tu estás na segunda-feira a recolher as garrafas e outras coisas, aparece um comentário de um gajo qualquer a dizer, larguem lá isso, há de vir o Carlos Serra a limpar. Está a ver? Olha, queres um exemplo associando as duas temáticas, esta e a outra que estávamos a tratar? Quando cheguei no domingo, quando voltei no domingo da Macaneta, portanto, a embarcação trouxe-nos até à ponte, né? E é um local que nunca esteve debaixo d'água, que eu me lembro. Portanto, nós ali desembarcámos numa ravina que protege o acesso da ponte, né? E essa ravina, desembarcámos com crocs, estás a ver, que é uma croc não é propriamente um calçado apropriável para resistir a uma garrafa partida, depende também do tipo de cacos que lá estão debaixo. Então, aquela ravina de proteção da estrada estava infestada de vidro partido, montanhas de vidro partido. A malta está a sair dos barcos e a pisar o vidro partido. Pois é, durante o ano inteiro teve ali pessoal, a nossa juventude, a tomar, a consumir e a jogar as garrafas para o raio da ravina e a parti-las. E a ficar muito feliz que estava a partir a garrafa. É um grande macho, né? Um grande homem, partir a garrafa. Ok? Imagina o risco agora. Um lugar que devia ser um porto seguro é um ponto de frio. Mas não basta o que está lá debaixo da água, que ninguém vê, que é um risco muito grande quando nós estamos a intervir, portanto, no rescue, no resgate de população ou na canalização de alimentos para as populações isoladas. Temos garrafas partidas lá em baixo. Então, pequenas coisas que fazem muita diferença. Meu, isso aí custa, dói-me tanto, meu. Quantas campanhas estamos aí a fazer de limpezas e tudo isso, e as pessoas parece que têm gosto, fazem por gosto mesmo, vou sujar de propósito, o município há de vir limpar, é trabalho deles, é obrigação deles. Quem mandou o município não pôr uma lata de lixo, se calhar aqui perto de mim, onde eu estou a beber? Os municípios foram criados e falharam. O processo de criação dos municípios falhou, porque concentrou-se na infraestrutura administrativa, na nova entidade, na nova pessoa jurídica e não na população. Ninguém explicou suficientemente às populações o que implicava criar um município num território que era gerido centralmente antes, assim, por estruturas do Estado central, desconcentradas, não é? O direito explica isso, o direito administrativo. Mas todo esse processo só passou por explicar às pessoas que tinham a ir votar. Você agora tem o direito de votar, não é? O direito de escolher fundamental de votar. Mais nada, acabou. A outra parte, a parte da cidadania, foi sendo desconsiderada ao longo de décadas. Okay? Criar um município pressupõe também surgir uma nova figura que é o cidadão munícipe. E a cidadão munícipe tem direitos e tem deveres. Ninguém se preocupou na construção de uma identidade local. Okay? Aquela identidade advinda do município. Um pouco que a gente vê lá fora, mas se formos aqui a antiga potência colonizadora, né? Lisboa, sou do Porto, etc. Aqui, a malta tem uma identidade completamente diluída. A nossa referência é quanto muito a família, não é? É quanto muito o local de origem, né? O nosso clã, e pouco mais, nosso grupo étnico e pouco mais. A identidade nacional está também, ela própria, ainda em construção. Então, ainda não construímos uma identidade nacional e surge uma nova referência, que é uma referência municipal local, que não foi acompanhada suficientemente por programas de cidadania. Então, de facto, o que é que nos faz ser diferentes dos outros onde não há municípios? As pessoas não têm nenhuma identidade com o local, portanto, não se veste a camisola a Maputo, a Marraquém, aquele orgulho, né? Aquele orgulho, porque uma pessoa que tem orgulho, que tem esse orgulho, que advém de um processo de cidadania, não somente na escola, mas que vem da família, que vem da educação não formal ou informal, vem dos mídias, toda esta cultura que advém de um programa educacional mais amplo, mais largo. Quem passa por aí age diferente, percebes? É o que se passa, nós viajamos, vamos lá fora, algumas cidades,
e um de nós deitou lixo para o chão, alguém que está ali vai apanhar o lixo e vai nos fazer passar uma vergonha. Já quantos moçambicanos passaram por isto, estás a perceber? Então, isto não está incrustado ainda. Portanto, como é que nós construímos essa cidadania, ou cidadanias? Eis a questão: educação. E essa educação é do Sistema Nacional de Educação, mas é também dos municípios. Eu diria, portanto, este é um grande desafio para os municípios, aliás está na lei, é uma educação que advém da sua responsabilidade de gestão municipal, portanto, incutir uma cultura de preservar espaços públicos municipais, incutir uma cultura de gostar do verde, gostar da limpeza, participar nas soluções, não somente no problema, estás a perceber, nas soluções, perceber a importância de pagarmos os impostos e as taxas municipais e, claro, sentir também uma correspondência, porque não basta só você tem que pagar, deve pagar, mas tem que haver a correspondência, não é? Principalmente nas taxas, não é? A taxa tem uma contrapartida, o município tem que mostrar o tal trabalho, etc, etc. Isto é são maninhos cenas, estás a ver? É o que eu digo. São maninhos cenas, é verdade. Yeah. Eu às vezes sinto assim, opa, já 50 anos já foram, meu. Sim. 50 anos já foram. Falaste aqui do orgulho, dessas coisas, por acaso passou-me um momento assim, disse que havia altura em que a pessoa sentia orgulhos de coisas, dizer que eu sou um gajo que estudei na 3 de Fevereiro, por exemplo. Estás a ver, né? Sim. Você associa aquilo ali a uma coisa que passaste por uma situação que fez de ti um homem, fez de ti um ser melhor, por exemplo. Estamos a falar do nosso município, meu, por exemplo. É como se tivesse tudo ter que começar do zero? Porque não estás a construir as fundações. E nessas fundações tens o tecido humano, tens as pessoas, tens de investir nas pessoas, tens que investir em seres humanos, tens que investir nos moçambicanos. Isto é determinante. Então, eu diria que se calhar é aqui onde nós não estamos a conseguir ainda a fórmula. Vamos sempre parar na educação e creio que muitos dos teus programas nos conduziram lá, percebes? A população está a crescer acima da economia. A educação não está a acompanhar o crescimento demográfico. A educação tem a sua qualidade a recuar, a empobrecer. Claro. Então, este é um diagnóstico que é conhecido, mas que tem que ser encarado, tem que ser assumido e nós temos que sair deste drama, temos que sair deste dilema. Porque se o país não garante educação em qualidade para os moçambicanos, nós vamos falhar, o cidadão não vamos conseguir, não vamos conseguir formar quadros, até podemos abrir os cursos todos que quisermos abrir nas universidades, mas quem lá chega não tem perfil e vai sair sem perfil da universidade. Portanto, esse é um que já vemos, já sentimos isso, já está a acontecer nestas alturas. Deixa lá, esta forma de reação, os moçambicanos estão muito negativos, estás a perceber? Estão muito céticos, muito descrentes de tudo e alguma coisa. Eu esperava muito mais mobilização, muito mais solidariedade nesta altura, muito mais, percebes? Mas eu sinto que tivemos ali o IDAI, sim, houve ali um movimento incrível. O movimento no IDAI foi muito forte. Mas não voltámos a ter, tivemos um bocadinho, talvez quase isso, nas cheias de 2023, nós sentimos pelo menos, mas depois... Mas não sentes que talvez, a minha impressão que agora, talvez está-se a sentir mais politiquice do que esta vontade, do que este apoio, está-se a sentir que uma nuvem assim por causa deste movimento. Agora estamos a ouvir que as ajudas não podem chegar diretamente, têm que ser canalizadas aos institutos ou às sedes para eles. Como é que vês isto aqui? Olha, assim, vai ser muito difícil termos uma situação em que uma única entidade nacional vai gerir a ajuda. Impossível. O país real é um país que mostra um mosaico, uma diversidade, uma grandeza, uma realidade muito complexa, um conjunto de realidades muito complexas. Vai ser necessário sempre desconcentrar, descentralizar esta ajuda. É importante que uma parte da ajuda seja de facto canalizada para uma entidade como a INGD, mas esta entidade terá sempre que confiar e trabalhar com terceiros. Então, a transparência, de forma coordenada também, de forma coordenada, porque é isso que, por exemplo, na nossa organização procura fazer. Seja, por exemplo, lá está, e vamos aos municípios novamente. No dia que tivermos de facto os municípios empoderados, no bom sentido mesmo,
fortes para atuar, estarão na linha da frente. Estarão na linha da frente. Trabalharão coordenados com a entidade nacional, não há dúvida, central, atualmente é o INGD, ou outras, mas estarão na linha da frente, capazes, conhecem melhor a realidade dos bairros, das suas populações, isto no que diz respeito aos territórios municipais. O distrito, e sabemos que grande parte da população de Gaza foi afetada em distritos, é outra situação. Então eu acho que a gente tem que ir por aí, pá, a gente tem mesmo que... Mas agora vamos lá pensar numa forma, talvez a minha sugestão seria que os municípios, estas organizações investissem mais no digital, meu. Sim. Se é uma forma mais rápida e prática que eles têm de contribuir para a educação, sim, através de dicas e tudo isto, terem uma presença constante nisto aqui. Sim. Não é apenas aparecer para nos mostrar que o presidente foi visitar as obras ou apresentar que o presidente foi visitar famílias lá. Não pode ser assim. Nós temos que mudar esta postura, nós temos que investir, temos que educar. Eu sinto que também todos os nossos oficiais de comunicação, eu não sou da comunicação, mas trabalho com comunicação por força maior, mas eu acho que todo o nosso pessoal da comunicação, principalmente comunicação de entidades públicas e de muitas entidades também, a nível da sociedade civil ou de empresas, precisava também de repensar um bocadinho isto. O que é que eu vou mostrar? Qual é a mensagem que eu quero transmitir ao povo? É uma mensagem puramente populista e demagógica? Ou eu quero que as pessoas de facto orgulhem e se revejam nas instituições? Então, eu acho que neste momento estamos a nivelar um pouco por baixo. Portanto, há coisas que nós não precisamos de mostrar da forma, ou trabalhar em termos de mídia, da forma como estamos a trabalhar. Mas os políticos gostam, sejam eles quais foram, gostam muito, não é? Então as pessoas também ficam desgastadas, ficam saturadas. O que as pessoas querem é de facto sair daquele drama, sair daquela situação horrível. Muitas já são pobres, já sofrem diariamente e vão sofrer muito mais perante um cenário deste. E já agora, os dados que nos começam a chegar de abusos sexuais, de violações dos centros deslocados são preocupantes também. Esse é outro assunto. Isto aqui é um tipo de crime que está a crescer. Organizações da sociedade civil que trabalham com mulheres e crianças têm vindo a reportar. Então, nós temos de estar muito unidos nesta altura do campeonato e tem que haver tolerância zero para este tipo de cenários. Quer dizer, alguém que se aproveita das vulnerabilidades, por exemplo, um dirigente local que desvia os produtos que eram para assistência às vítimas, quer dizer, um vizinho ou um deslocado que abusa, ou alguém que trabalha para ajudar as vítimas, que abusa sexualmente ou que troca favores, troca bens por favores. A gente tem que agir. A responsabilização. A justiça, exatamente, em termos de justiça, a administração da justiça, isto tem que ser... a gente tem que voltar a ter referências morais neste país, percebes? Isto é errado, isto é certo. Esta fronteira está diluída neste momento, completamente diluída. Isto desmotiva qualquer um, como é lógico. A desgraça é tão grande... É verdade, isso é que faz o pessoal querer fazer as coisas por conta própria... Claro. Por saber que, what's the point? Qual é? Não, é muito difícil. Em 2023, em centros de reeducação ali em Boane, quer dizer, havia muitas queixas e reclamações sobre desvios que estavam a acontecer nas escolas. Vê bem, né? Escolas transformadas em centros de alojamento temporário deslocados, que é também outro drama. Não temos estes centros, então usamos as escolas e agora estamos na iminência da abertura do ano escolar e a educação é ainda mais impactada. Mas pronto, então nestas escolas estas que têm uma situação também muito deficitária em termos de instalações, casas de banho, etc. Portanto, há trabalho a fazer. Inconcebível. Mas em 2023 há trabalho a fazer até hoje. Eu fiquei chocado porque a população queixava-se que não havia caril. Né? O caril, curioso, né? A palavra caril vem de tempero, vem da Índia, mas para nós é nhama, né? É carne, é o conduto, pode ser peixe, pode ser carne, pronto. E queixavam-se. E fomos dar de caras, quer dizer, na nossa organização, com uma caixa de frangos que já tinha sido posta para o lado para o jantar daquelas pessoas todas do centro. Portanto, havia uma caixa de frangos, Como é uma caixa tem quantos frangos? Não tem mais uma coisa assim, né? Que já estava com um professor, que era por cima um professor. Então, nós não precisamos deste professor, deste tipo de professores não abona para o Sistema Nacional de Educação. A gente tem que ser capaz de resgatar valores, princípios e valores de moral.
pá, não. Estamos a passar por cima de pessoas. Muito triste. Então, trabalhei na altura com o presidente do município de Boano, o Loureiro, né? E pá, perguntei-lhe, podemos participar na monitoria? E ele disse, pá, por favor, venham lá. Então, deslocámos uma equipa nossa, que esteve a acompanhar todo o processo de ajuda até às vítimas, portanto, nos centros de deslocados, porque o sistema era centralizado, portanto, a ajuda chegava a uma unidade na qual estavam várias instituições, município, distrito, o INGD, etc., e depois era redistribuído pelos centros. Logicamente, pá, em termos teóricos, está correto. Só que localmente havia os oportunistas, havia sempre um artista, havia sempre um indivíduo que se queria aproveitar, um grupo de indivíduos que se aproveitavam num ou noutro centro. Espertinho, né? E destruindo todo um trabalho que estava a ser feito pelas entidades que se uniram, incluindo abrindo portas às organizações da sociedade civil para permitir transparência, não é? Para permitir. Então nós fomos acompanhar a ajuda que estávamos a drenar, portanto a ajuda que nós sabíamos que tinha entrado ali no governo, e garantir que ela chegasse. De certa maneira, a palavra que fiscalizar. Tinha que ser, monitorar, que seja, mas tem que ser. Então são mecanismos também de responsabilização, portanto, monitoria e avaliação versus responsabilização, que quando acionados ajudam, geram transparência, porque reduzem este poder, não é, dos caciques locais que acham que merecem mais do que toda a gente. Pá, estamos irmãos a sofrer, irmãos num desastre humanitário sem proporções iguais, e a gente vai se aproveitar dessas pessoas. Esse é o lado mais perverso do ser humano. Foi sempre assim. Os humanos nós somos assim. Uma parte de nós só pensa em si, ok? Mas pá, tem que haver limites, né? Ei, meu, Carlos, é muito profundo este assunto, sabes? Yeah. Custa, dói, um gajo sente que é pá. Destrói-nos. Destrói-nos, meu. Quem está neste trabalho não consegue ter, como é que eu explico, um muro à frente. Eu não consigo ser frio, percebes? Eu não consigo estar distanciado do drama humanitário que estamos a ouvir. Pá. É impossível. Nós acabamos sofrendo com a desgraça. Claro. E isto, mergulhamos na desgraça e ficamos tristes porque as coisas não correm como gostaríamos que corressem. Então, mas no meio disto tudo há pessoas que estão a fazer um trabalho incrível. Pá. Temos aí o presidente do município, o Chafi, pá, gostem ou não gostem dele, é pá, incansável. Mano. Incansável. Não para, larga tudo, vai. Dia, noite, de manhã, está ali. Foi ajudar uma região que não pertence ao município. O Joana não é município de Maracuene, é distrito. É assunto dos colegas do distrito. Para ele não houve fronteira. Avançou para ali, gosta, não gosta. Tem aquele jeito de falar aberto e franco. Há quem não se sinta bem e confortável, mas a verdade é que está na linha da frente. Está a dar, é todos os dias, não precisa de criar um momento para fazer. Até, sim, não precisa criar um momento para a fotografia, como alguns fazem, percebes? Não. Ele é aquilo que nós vemos, 100%. Mas temos, por exemplo, esta equipa toda do Rodrigo Rocha e companhia, uma série de heróis anónimos, que está a participar ativamente no resgate. A mesma equipa que esteve nas cheias de 2023, um dos rapazes perdeu 2 telefones, na água. Aí os gajos colocaram os seus próprios meios, depois um tinha um problema de motor, o outro ajudou, estás a perceber? Solidariedade. Exatamente. Largaram tudo, durante dias não estão a trabalhar, não estão nos seus escritórios, não estão no conforto, estão lá na linha da frente. E anónimos, maioritariamente anónimos. O próprio Rodrigo, pôr o nome dele em cima, mas se calhar podia ter passado toda esta temporada sem saber que ele estava no terreno. Okay? Está. Os verdadeiros heróis. Exatamente. E muitas pessoas, que apesar de muitas pessoas, que se juntam. E a ajuda vem de várias maneiras. Há os que participam ativamente, que vão até aos centros, não é? Mas há os que providenciam a ajuda, há os que partilham um pouco que têm. E é engraçado, é curioso. Eu sinto que às vezes a solidariedade vem até dos mais pobres. Exatamente. Okay? Estes são os maiores. No IDAI, na resposta ao IDAI 2019, no Porto de Maputo, eu vi chegar pessoas, diziam, uau, quer dizer, que traziam um pouquinho, pá, um cidadão com um saco de açúcar era a sua contribuição.
Uma vez parei numas bombas, na altura da gestão das cheias de 2023, paro nas bombas para abastecer, na estação de serviço. A funcionária disse, doutor, eu não tenho muito. Foi à loja, trouxe um saco de açúcar, mas dois sacos de açúcar, mas gostaria de contribuir, porque ela sabia que eu estava a partir da nossa base logística. E lá entregou 2 sacos de açúcar. E açúcar faz mal, etc. Mas nestas alturas é muito importante por causa da resposta também, em termos de energia para as vítimas, em termos também de solução que pode ser feita para as vítimas de cólera ou diarreias, não é? Nós colocamos o sal, o açúcar e uma percentagem de água para criar o soro. Então o açúcar é muito importante, né? Pronto. Então, no meio disto tudo, há luzes, estás a ver? Há esperança. Quer dizer, no meio disto tudo há lanternas, mano. Sim. Há lanternas, não há uma luz assim mesmo. Eu não vejo, eu vejo lanterninhas aí aparecendo, apagando aqui, acendendo ali e tal, está a ver? Mas não é uma coisa que tu sabes que isto aqui vai acender o gerador de emergência, vai iluminar tudo. Não temos isso, mano. Mensagens que a gente pode também retirar. Repara, numa altura destas o preço dos produtos dispara, correto? Então nós percebemos que, de facto, dependemos de uma única via, dependemos de uma estrada nacional número 1. E a estrada é essa que sofreu pelo menos 6 pontos, não sei se estou desatualizado. Em menos de 6 km, por aquilo que também ouvi. Foram vários pontos de ruptura completa e está um esforço muito grande para intervir de emergência e reabrir a estrada. Mas nós dependemos do que lá vem. E depois descobrimos, de facto, estamos muito limitados, sabes? Temos uma capacidade de produção de alimentos muito condicionada. Então temos que pensar nisto seriamente. Não vamos estar sempre a depender uns dos outros. Cada província, é assim que eu vejo, cada província ela tem que ser uma unidade. Ela tem que equacionar também a capacidade de gerar alimentos para a sua população. Isto é um pouco o que se passa também no mundo, né? Nós vamos a ficar reféns das instabilidades e das crises internacionais e deixamos de produzir porque importamos alimentos, vamos levar por tabela, seriamente. Basta haver assim um chilique, uma mudança, uma guerra, acabou. Já não sabemos produzir nada. O mesmo em relação a nível da província. A província de Maputo, em si, ela já foi historicamente uma província importante para a produção de alimentos para a grande cidade. Atualmente nós estamos a produzir muito menos, comparativamente com a população que nós temos. Grande parte dos nossos campos agrícolas foram transformados em outra coisa. Ok? E a própria agricultura, é determinante. Então, é um pouco também que eu queria colocar no tabuleiro do xadrez, não é? Nestas alturas do campeonato, nós temos que ver até que ponto é que nós estamos capazes de gerir este tipo de soluções. E se a fronteira estivesse fechada, como é que seria? Manifestações, como é que foi isso? Foi complicado, né? Já sentíamos aqui as pessoas em Maputo a preocuparem-se um pouco mais, né? Sabes, quando foi do Covid-19 e muitas pessoas foram para casa, muitas perderam empregos, né? Tivemos ali impactos colaterais tremendos, ou foram para casa e trabalhar a partir de casa. Foi ao fim de algum tempo, tínhamos pessoas com problemas mentais e muito sérios, mas foi interessante que o que aconteceu na altura, houve pessoas que se redescobriram a trabalhar na terra. Uma pessoa que trabalhava no escritório, de repente, para ocupar-se, estava a produzir os seus alimentos. A produzir alimentos, meu. Então, reparem, e depois as pessoas começaram a partilhar as suas experiências. Não, afinal sai, afinal a terra dá. A malta tem que produzir também, meu. Tem que produzir para comer. Carlos, vamos lá supor que tu tens a oportunidade de estar com o presidente Chapo. Ele te chama. Carlos Serra, preciso do teu conselho. Diz-me o que é que eu devo fazer agora. Está ali, suponhamos que ele está ali. O que é que tu terias a dizer, Carlos, para ele? Eu acho que é assim. Bom, eu conheço. Há uma história lá atrás, digamos, e até sei um pouco as suas posições, portanto, teria alguma vontade para falar sobre isto. Mas eu acho que tudo o que nós temos vindo a abordar ao longo destes quase 2 anos, né, de programas, todos os teus convidados, nós nas outras lutas também, tudo isto desemboca na importância de um projeto de nação, um projeto de construção de uma identidade nacional,
despida de politiquices, tem que ser uma coisa muito mais pé no chão, muito mais adequada à nossa própria realidade, às nossas próprias necessidades e muito mais assumida. Portanto, este projeto de nação, uma espécie de pacto social é fundamental. O moçambicano tem que voltar a acreditar em Moçambique. Como é que isto se faz? Como é que a gente volta a gostar do país? Porque as pessoas, eu estou cansado de ouvirem, principalmente os mais jovens, quero-me ir embora daqui, aqui não há futuro. Ver, a primeira oportunidade que eu tenho, vou-me embora. A pessoa nem tem uma noção do que é o mundo lá fora, e o mundo este está cada vez mais complicado. Portanto, tenho muitas reservas em relação, por exemplo, a quem escolha ir para certos países da Europa, e muito menos para os Estados Unidos, já sabemos que ali é um chute no traseiro, ou para outros destinos tipo Nova Zelândia e Austrália, que a uma certa altura funcionaram, muito menos para a África do Sul. Temos com um problema muito grande aqui de xenofobia. Né? Então, é cá dentro, meu. Este é o país que nós temos. Não temos país B, não há outro. É este. E este tem tudo para dar certo. Este tem uma diversidade e uma imensidão de riquezas. Só com o ouro que sai de Manica, nós podíamos estar num outro escalão. Aquele ouro, se fosse parte dele colocado como reservas, depois de processado, como reservas no Banco de Moçambique, tínhamos um Metical estável, a fazer diferença, tínhamos uma economia mais robusta. A malta tem que colocar o país acima de tudo. Como é que se constrói esta identidade nacional? Este é um grande desígnio. O país à frente de tudo, à frente do umbigo, à frente dos interessezinhos, à frente do partido A, B ou C. O projeto de nação constrói-se com todos. O projeto de nação constrói-se com este espírito, com este vigor. Eu diria, olha, este é o maior desafio que tem. Independentemente dos mandatos e dos presidentes, etc., das equipas governamentais, se nós não agarramos isto, se nós não somos capazes de devolver a confiança aos moçambicanos, vai ser muito complicado. A educação tem uma parte fundamental, não há dúvida. Então eu diria que a gente tem que pôr as botas no terreno. A gente tem que descentralizar cada vez mais esta estrutura pesada do Estado. Está muita gente aqui em Maputo que não está a fazer nada, meu. Okay. Os ministérios estão cheios. Eu assusto-me com a proliferação de instituições centrais, muitas delas redundantes. Ainda não fomos capazes de aliviar esta máquina central. Os recursos têm que ir para o meio local, têm que ir para a base deste país. Então eu diria que sim, que este projeto de construção de nação tem que, de facto, ser uma prioridade com envolvimento, com engajamento de todas as forças vivas. Ele deve continuar a ouvir, a escutar todas as forças vivas, tem que ter essa capacidade, não filtrar, ou pelo menos não é tanto não filtrar, ou, portanto, desbloquear alguns muros que ali são colocados às vezes à frente de pessoas que venham ocupar este tipo de cargos. Ouvir na primeira pessoa para perceber que de facto tem uma responsabilidade muito grande. E ele pode fazer diferente. Tem alguns anos ainda em frente, ele pode fazer diferente, pode fazer melhor do que foi feito antes. Isto. Mas para isso ele tem efetivamente que assumir este projeto e nação. A malta, infelizmente, enveredou por um liberalismo excessivo, por um capitalismo, eu nem sei se chamo selvagem, eu não sei explicar. Quer dizer, o lado mais perverso deste modelo económico foi implementado em Moçambique. Então, em que nós temos uma preocupação única e exclusivamente com enriquecer, aproveitar a oportunidade de ocupar um cargo para enriquecer. O empresário que está lá também associado às políticas, a preocupação dele não é o projeto de nação, não é o projeto político daquele partido, mas sim a comissão dele. O que ele vai ganhar com esta aliança. Então nós colocamos Moçambique em terceiro, em quarto, em quinto, em sexto lugar e depois queremos resultados. Como é que vamos ter resultados? Muito difícil. Acompanhaste um vídeo que circulou há tempos nas redes sociais de uma comédia, uma cena que fizeram de um tipo que mostra, parece que o gajo ganhou um concurso. Sim. E está aí a andar com o caixote sim. todo onde está sim. Então ele a passar pelo próprio ministério, cada andar que vai está alguém a tirar uma coisinha. Sim. Quando já chega na hora, mano, já não há nada ali. Então ele inventa uma suposta obra que não veja. Aquilo era um empreendimento rodoviário incrível, até tinha um nome assim qualquer, e no final foi assim
meia dúzia de metros quadrados pintados com meu. alcatrão e com a imagem do fundo fabricada, não é? E ele retém o resto do dinheiro. É um cómico queniano, portanto é um influencer e humorista queniano, bastante conhecido. Eu diria que este foi dos seus produtos, das suas realizações mais bem conseguidas. Também Eu tenho estado já estive lá a consultar a sua página, tem muita coisa de um humor assim barato, mais populista, mas tocou na ferida. Este é uma mensagem poderosa. Portanto, lá está, como é que tu consegues construir um interesse nacional, não é? Que colocas o interesse nacional à frente de tudo. E pronto, agora há este tipo de compromissos que os ministros assumiram, como é que eles chamaram aquilo? Portanto, eles celebraram contrato, contrato estilo de, contrato não é, estilo tem objetivos, né? Sim, uma espécie de contrato de programa, acho que é um contrato de programa. Exatamente, não cumpriu, sai. Portanto, o país à frente de tudo, não cumpriu, sai. Então nós ao longo da história vimos muitas pessoas que estiveram mais preocupadas em se beneficiarem e não em ajudar o povo, e não em cumprir o mandato a qual que assumiram. E houve muito desvio, é lógico. Isto aconteceu a todos os níveis. Infelizmente aconteceu também na oposição. Também tivemos, no caso de municípios que foram governados por outro partido e a coisa não correu bem. Okay? Eu até uma vez vi algo muito triste, não vou partilhar aqui, portanto isso já aconteceu. Então a gente tem muito pela frente para construir. E claro, além da educação, é necessário colocar a máquina da administração e da justiça a funcionar em pleno, ok? Funcionar mesmo. Se a justiça não funcionar, por que vai valer? Vê como se faz a China, pá. Não brinques com aquele governo chinês, pá. Não há. E antes disso, a Singapura. Não foi ao acaso que Singapura construiu aquele nível de vida e aqueles níveis de desenvolvimento económico. Portanto, nós fomos a ver, tolerância zero em relação a tudo que fosse corrupção. Então, acho que a gente tem que colocar mesmo, porque até agora não o fizemos, tolerância zero à corrupção. Nós temos pouco, desviar medicamentos, ganhar comissões boladas no livro escolar, mexer com a educação e saúde de um povo. Isto é muito grave, é muito severo. Mas estes são os pilares que nós temos de uma sociedade que estão mais lixados, mano. Nós vivemos num país que a saúde e a educação não está... Estamos a ver notícias que esses dirigentes estão a morrer fora, mano. Depois procuram tratamento fora. Porque podem. O Estado financia, o Estado vai subsidiar a eles este tratamento lá fora. E se esse dinheiro fosse gasto aqui, meu? Ou então tens a educação também, tens filhos a estudar em instituições fora do país. Eu digo-te, isso custa-me, dói-me eu saber que eu fui a um ensino público e eu estou a meter meu filho no ensino privado. E estou a fazer sacrifícios para poder pagar isto aqui, não é barato. E enquanto, repara bem, enquanto a educação privada e o sistema privado de saúde funcionarem para servir certos interesses, percebes? Houver quem se esteja a beneficiar, vai ser muito difícil haver um investimento sério nos setores de educação e saúde. Eu estou a falar a nível mundial. Então, se nós formos a ver muitos estudos de casos pelo mundo fora, vamos perceber isso. Então, a gente tem que desequilibrar isto por completo. Portanto, o foco tem que ser um sistema nacional de saúde com qualidade para todos e um sistema nacional de educação de excelência. Temos que sair do minimalismo. Agora, como é que tu fazes isso? É óbvio que tem que haver investimento público, não há dúvidas. Mas se estivesse a funcionar aquela vertente da cidadania, do projeto de nação, percebes? A própria população participaria, no que diz respeito às escolas, neste projeto. Com certeza. Numa comunidade de bairro, pensa bem, a ideia, voltando atrás ao conceito de bairro, tu tens o carpinteiro ou mais, tu tens o mestre de obras, não é? Tu tens o canalizador, tu tens o empresário, o pequeno empresário, e a escola está ali. Então, se tu consegues mobilizar estes atores todos, porque tens um projeto, tu consegues agarrar esta gente toda, a escola vai sair com envolvimento, a tal escola comunitária, não é? Com envolvimento da população. Mas neste momento não consegues mobilizar. As pessoas estão descrentes, as pessoas estão desanimadas, estão desmotivadas. As pessoas não contribuem, sequer ou não querem contribuir para pagar o guarda da escola, porque dizem que isso é assunto do Estado. Lá está, estás a ver,
no caso das escolas primárias, tu até atribuíste a responsabilidade dos municípios, mas não explicaste que atenção, isto não é uma desresponsabilização do município por completo e total. Então o resultado é, vai lá um empresário qualquer e distribui e oferece as carteiras escolares àquela escola para retirar as crianças do chão. Em um ano, muito provavelmente já não tens 90% das carteiras naquela mesma escola. Porquê? Porque não tens segurança. E durante a noite levam-te todas as carteiras. Sai uma hoje, sai outra amanhã, sai outra amanhã. Esta é a história do nosso sistema de educação a nível bairro. Então, já não há carteiras novamente, os putos todos vão para o chão, depois vem uma inundação, a escola fica parcialmente ou totalmente inundada, estás a perceber? Os pais a verem aquilo tudo, pá, à espera que uma solução aconteça, e não vai acontecer, pá, quando podem colocam os filhos num privado qualquer com muito custo, quem pode. Meu, é para isso que este podcast existe, Carlos, para discutirmos ideias, estás a ver, trazer, apontar estas coisas todas. São assuntos que preocupam. Eu não consigo também ficar feliz, satisfeito, dizer que as coisas estão como estão. Não é possível. Não é possível. E olha que sabes que se tu empoderasses o bairro, lá está, tu terias estes problemas a ser colocados, a serem considerados, né, a serem falados abertamente pela comunidade do bairro. Se tu tivesse ali uma instância, tivesse ali uma assembleia, estes problemas seriam. E a construção de soluções poderia ser em conjunto. Vamos lá ver, olha, quais são as soluções? Olha, eu acho que nós temos que colocar ali uma vedação. Está bem, é uma vedação. E como é que vamos ter uma vedação? Quem é que nos pode ajudar? Vamos procurar, vamos todos. São os nossos filhos, são as nossas crianças. Portanto, um país constrói-se também. Mas isso depende muito da nossa capacidade de abrir os horizontes, de nos fazer acreditar. Okay? Alguém dava o exemplo, quem foi que deu o exemplo? Um pensador há pouco tempo, acho que não sei se foi o nosso filósofo Severino Goenha. Quem é que falou do exemplo da construção das cidades norte-americanas a seguir ao boom de imigração da Europa para os Estados Unidos no século XIX? Da história daquelas cidades é incrível, porque as cidades foram também construídas por imigrantes. Mas lá está, a escola foi também construída, o hospital foi também construído, percebes? Houve uma preocupação com algum ordenamento, etc. Então houve uma assunção de uma identidade ali qualquer, em pouco tempo as pessoas estavam conectadas com o local e era um pacote completo, estás a perceber? Então é isto que nós precisamos. Eu acho que é isto que nós precisamos. Isto não é só viver no limbo, viver o dia, day by day. As pessoas depois, desesperadas, procuram refúgio nas igrejas e vão dar o pouco que têm a uma igreja. E se calhar até contribuem para construir mais uma das tantas igrejas que o bairro já tem, mas não vão tirar um metical para a escola. Então, é uma inversão completa de prioridades. E claro, rezam, a maior parte delas vai rezar até ao final da vida. A solução não há de vir. Percebes? Então, nós estamos, neste momento, a precisar de um verdadeiro restart em termos de prioridades nacionais. Lá está, pacto social, a construção de uma identidade, um foco na educação, educação é o que temos que fazer. A conversa podia ir mais ainda, Carlos, mas vamos dar um tempo, Vamos dar um tempo, acho que já... Aqui temos quase 1h30 de conversa. É um assunto que não vai acabar. É um assunto que, Eu quero aproveitar este momento para deixar um forte abraço a todos estes heróis anônimos e outros famosos também que estão a fazer o seu trabalho incansavelmente. São muitos, não posso mencionar o nome de todos, correndo o risco de falhar alguns. Mas há heróis que nós estamos a ver. Eu acompanhei a história de um DJ em Xai-Xai, DJ Hot Fingers, por exemplo, que incansavelmente esteve ali dia e noite a fazer com aquilo que ele tinha o seu melhor. Aqui heróis como Alce e a sua equipe, que também mobilizaram-se em tempo recorde, conseguiram juntar vários. Há vários outros, malta vocês, malta Chafi, esses gajos todos aí, Maracuén, malta Rodrigo Rocha e companhia, são muitos, vocês são muitos, são grandes heróis que, vem aí o 3 de fevereiro, são a vocês
que nós vamos querer homenagear, pá. Porque estamos a precisar de heróis novos, estamos a precisar de pessoas que nos inspirem novamente, que nos façam acreditar que é possível fazer. Estás a ver? Que, pá, nós podemos construir uma outra nação, podemos construir uma nação melhor. Pá, e aos municípios e outras entidades, sugerir que vocês utilizem mais outras formas de comunicação, que comuniquem todos os dias, incansavelmente, que ajudem neste processo de educação do cidadão, meu. Não é, vocês não custa pegar um telefone, gravar um conteúdo, meu. Vocês têm capacidade, tem gente aí que está aí pronta para isto. Empoderem esta gente, façam acontecer, meu. Assim, com estas pequenas diferenças, com estas pequenas mudanças, vamos estar a contribuir para um bem maior, de uma sociedade melhor, meu. Não é possível nós fazermos tudo sozinhos, meu. Temos que ter apoio, temos que nos ajudar, temos que ser solidários. Temos acompanhado vídeos de pessoas que, pá, estão aí nas embarcações a cobrarem valores para poderem tirar pessoas de cima dos telhados. Que vergonha é esta, meu? Mas hoje, pelo poder destas redes, conseguimos sentir alguma diferença e sentimos que serão responsabilizados. Epa, hoje não estamos a deixar ninguém escapar assim com isto. Vimos o comportamento do município, por exemplo, quando circularam vídeos de automobilistas a transgredir o código que foram depois penalizados. Esperamos mais atitudes destas, mais comportamentos destes. E que não cansem também, mano. As críticas sempre vão continuar. Sabemos que o trabalho não é fácil, o mal já está feito, mas quem, pá, façam o vosso melhor, pá. É para isto que vocês estão aí, vocês é que escolheram querer estar neste cargo, vocês é que quiseram isso, então têm que assumir isto aqui, não podem deixar que, pá, o próximo governo que vier que vá fazer, etc. Não. Aliem-se, juntem forças com todos os cidadãos, quer seja deste partido, daquele ou do outro. Quem tem que sair beneficiado no final disto tudo é a população. São cerca de 600 mil deslocados que vamos ter com esta situação, Carlos. 700 mil, aproximadamente. Yeah. E quanto tempo vai demorar para eles voltarem a reassentar? Há casos que daqui a um ano ainda estaremos a lidar com eles. Não há dúvida. Se durante este ano ainda Sim. não houver uma outra desastre Sim. como este, meu. Pode haver. Que, pá, façam trabalho de prevenção, aproveitem, aprendam com os erros, não vamos esperar que as soluções surjam sempre por pessoas que vão abrir a boca nas redes sociais, que vão dizer, trabalhem, meus, força, façam isto acontecer. Pá, esta mensagem que eu tenho, Carlos, não sei como posso contribuir. Vou pedir às pessoas que assistirem que sejam solidários, meu, com os outros, que deixem o oportunismo para outras ocasiões, meu. Não vamos ver alguém a sofrer em cima do teto e pensar e perguntar se tens dinheiro, meu. Uhum. É off, meu. É muito feio isto aqui, meu. Não é o país que nós merecemos, não é isto que nós queremos, meu. Queremos um país melhor, queremos pessoas boas, queremos cidadãos que, responsáveis e que tenhamos este espírito patriota, entre aspas, mas um patriotismo mais puro, não este patriotismo de aparecer, que dizer nas redes que sou patriota e não estou a ver nenhuma ação desse patriota. Isso para mim, francamente, não é bem assim. Temos embaixadores que foram nomeados aqui, entre aspas, que quero ver trabalho, meus amigos, não quero ver só aqui publicidade de instâncias turísticas, isto não está-me a levar a nenhum lado, meu amigo. Estás a perceber o que quero dizer? Olha, e acrescentando, eu acho que este não é um momento também de estarmos em festa, é um momento de luto, é um momento de respeito. Nós estamos ainda no terreno a ajudar, há muita gente necessitada, há muita gente a sofrer, há muita gente a precisar, por exemplo, de apoio psicológico, que uma chamada para os psicólogos, no passado já contámos com alguns, há muita necessidade mesmo. Há muita necessidade de médicos, voluntários, portanto, para uma medicina preventiva ou para tratamento até de pequenas coisas, portanto, temos unidades de saúde fechadas. Então, isto não é um momento para grandes festas. E eu fico, às vezes, muito triste nos grupos do WhatsApp,
da qual faço parte, até alguns grupos importantes, com pessoas importantes, que percamos tanto tempo nesta altura. Talvez eu é que esteja errado, talvez eu é que esteja, sei lá, tenha nascido na hora errada, num planeta errado, sei lá, mas eu fico perdido na comunicação, quando se está a discutir futebol, quando se está a discutir assuntos fúteis, quando se está a discutir porcarias de lá de fora, e não se está a dedicar tempo de antena suficiente a quem mais precisa, ao que está a acontecer agora. E eu acho que ainda há muitos irmãos, muitos moçambicanos, que não perceberam que têm uma responsabilidade tão grande no país, que podem fazer mais do que estão a fazer. Ainda bem que citas todos esses. Há tantos anónimos que estão aí a trabalhar e a dar o corpo ao manifesto. Há pessoas que, pela sua posição que têm na sociedade moçambicana, deviam e têm a obrigação moral de o fazer, estar a fazer muito mais. Então, wake up, acordem, pá. Acordem, Moçambique precisa de todos nós. Moçambique precisa de todos nós, porque são estes gajos que eu estou a sentir a falta da presença deles nestes momentos, e que vejo a presença deles em momentos que para mim não justifica. Vais postar festas nesta altura, vais postar que estás a comer uma alta, até pões no Instagram, pões no Facebook. É revoltante, meu, é violento o que estás a comer. O teu prato num hotel caro numa cidade capital, quando tens população que não come há 4 dias, 5 dias, 7 dias, como algumas pessoas que foram resgatadas em cima de árvores ou telhados. Então, parece que há países dentro de um país, percebes? Parece que há pessoal que vive em Marte, está aqui, mas está a viver em Marte. Posso estar a magoar quem me está a escutar, não quer saber. Mas eu não quer saber, eu digo, dói-me porque nós temos uma obrigação de estar neste momento a fazer tudo que estiver ao nosso alcance para ajudar quem mais precisa. E nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, haverá muita fome. Culturas inteiras arrasadas, já falámos sobre isso. Do que é que as pessoas vão viver? De caridade, infelizmente. Caridade, então ponhamos a mão na massa, pá. Temos que ajudar as pessoas a regressar à normalidade. É verdade, a vida está difícil, está cara para todos. Não há como escapar disso aí. Está difícil para todos. Mas como fez o exemplo que o Dr. Carlos deu aqui, daquela funcionária bombeira que estava ali, que foi à loja, comprou com aquilo que pôde, aqueles 2 saquinhos de açúcar. É isso que nós, é o pouco que vai fazer muito, meus. É o pouco que vai fazer muito. Não podemos esperar que há de vir. O país está a atravessar situações complicadas, o mundo em si está a atravessar situações complicadas. Estamos a acompanhar nos Estados Unidos as situações que estão a acontecer, as guerras para a anexação, este aqui de querer anexar a Groenlândia, a Venezuela, a Rússia, a China, os árabes. É tanta coisa a acontecer. Sabes o que é que me lembra sempre isto tudo? Aquela série norte-americana apocalíptica, o Walking Dead, The Walking Dead. Porquê? Porque a dada altura o mal já não era o zumbi. A dada altura o problema maior dos sobreviventes era lidar com outros humanos. Portanto, os humanos vão lutar contra humanos pelas reservas escassas que tinham, pelos recursos escassos, em vez de se unirem e tratarem do assunto dos zumbis, né, que era a maior ameaça. Então a gente entra naquela série, a gente percebe que há ali uma mensagem muito forte. Olha para o que está a acontecer, andamos à guerra, né, no mundo, em vez de nos concentrarmos nas mudanças climáticas, na necessidade de reduzir a emissão de gases de efeito de estufa, na necessidade de cumprir com as nossas responsabilidades no que diz respeito à ajuda ao desenvolvimento. Aqueles compromissos que os países industrializados vão assumindo copo após copo, não é? Ajuda ao desenvolvimento, ajuda à construção de uma resiliência climática. E nós outros que pouco emitimos, sofremos com tudo. Então, enquanto eles se gladiam lá, os senhores do mundo... Quando os elefantes lutam, quem sofre é a relva, né? É exatamente. É assim que eu me sinto, é assim que nós nos sentimos como país. Meus... Também... Vamos fazer, pessoal, vamos fazer sempre o bem, sem ver a quem. Isto aqui não interessa, mano. Um abraço a todos. Quero mencionar também o nome do Guizel, man, que numa live, num dia conseguiu juntar 500 mil de meticais, fez isso aí, meu. Mano, a tua equipe, bro, o Lineu, que estão aí, outros gajos que estão ali na linha da frente, meu. Para força, meu, que continuem com esse espírito, que continuem a dar esse exemplo.
Eu não sei mais, para o pessoal em Choque, eu sei que para Choque foi um sítio que foi muito afetado, Sim. nunca chegou-se àquele nível das águas ali e tudo isso, meu. Epá, vamos ser mais moçambicanos, vamos ser mais humanos, vamos ser mais irmãos, meu. Vamos nos apoiar, vamos deixar as críticas, as lutas, as batalhas e as coisas, isto aqui para depois. O senhor Gabriel Júnior falou muito bem no programa dele em Moçambique em Concerto, nesta altura, eu acompanhei. Diz que, mano, estas lutas já vamos ficar a fazer depois, meu. Sim. Vamos ficar a lutar entre o azul, o vermelho, o verde, todos verdade, estes depois. é verdade. Agora, mano, a ajuda tem que chegar ao povão, meu. Não há outra coisa mais importante, não há prioridade acima dessa. Exatamente. So, guys, contribuam, meus, ajudem. Há organizações, instituições aí que estão aí mesmo sérias, que vão fazer o vosso contributo chegar. Para não deixem esse coração, continuem aí. E falando em não deixar esse coração, aproveitem lá, subscrevam aqui ao nosso canal também, façam isto aqui crescer. Eu não podia ter escolhido um assunto melhor para começar este ano as nossas gravações. Não vejo como eu poderia estar a contribuir através deste nosso podcast para algo que possa agregar valor. Este é o nosso objetivo. Não queremos trazer aqui conversas fúteis, conversas que... o objetivo não é criar conteúdo só por criar, é criar conteúdo que vai agregar valor. É esta a nossa missão. Então, guys, acompanhem as lutas, as batalhas do professor Serra. Parem de deitar as garrafas, os vidros, os cacos, isso aí na praia, mano. Não vamos estar a ajudar, não vamos construir assim um Moçambique que nós queremos. Temos que deixar de criticar só e passar a fazer. Não basta eu, na minha rede, poder criticar, mas sendo eu mesmo, o mesmo gajo que vou partir a garrafa e deixar lá. Francamente, isso não vai funcionar, meus amigos. Então, o dever e a responsabilidade é de cada um de nós, em primeiro lugar. Primeiro temos que ser nós a assumirmos essa responsabilidade de que nós vamos poder estar a contribuir para um Moçambique melhor e depois disso podemos apontar os dedos e o tal para os municípios, para os governantes e para tudo isso. Mas primeiro a responsabilidade começa conosco. Não é possível eu querer uma coisa melhor se eu não sei fazer isso, se eu não sei. Então, guys, o exemplo começa conosco, a responsabilidade é nossa de poder fazer pelo outro, para um país melhor. E terminamos assim, Carlos. Esta é a minha mensagem. Não sei se tu tens mais a última coisa para dizer. Queres fechar? Obrigado pelo espaço, obrigado também pela contribuição que estás a fazer para construir esta identidade nacional. És uma referência já, quem te viu começar e ao fim destes quase 2 anos vê o que está consolidado, é incrível. E principalmente também por teres-te associado a este movimento, a esta iniciativa de solidariedade que é vital e fundamental agora. Juntos somos mais fortes e podemos espalhar as sementes e conseguir resultados great. Façam a vossa parte, guys. Well, thank you. E até o próximo episódio. Até já. Obrigado.